importante da gente falar aqui, eu vi o pessoal postando aqui no Twitter uma declaração como se fosse do Almada, tá? Me sinto honrado por interesse de grandes clubes brasileiros em que possa disputar essa temporada, sem, e aí ele fala sem, no entanto, né, é inegável que o Flamengo está em outro patamar, sem dúvida é o maior clube das Américas e um dos 5 maiores do mundo. Diário marca, não existe nada disso, tá, gente? Isso é fake news, tá? Para enganar torcedor do Flamengo. Foi uma declaração que ele deu falando sobre Botafogo e os torcedores do Flamengo ali achando que pode ser verdade, comemorando e tal. Cara, é importante a gente trazer aqui que isso é notícia fake, tá? Infelizmente, o pessoal espalha esse tipo de coisa e a gente, acho que é uma função nossa aqui também trazer a realidade e falar o que está acontecendo, tá? A gente, então, tem a situação aí do Flamengo, né? O Coluna do Fla trouxe uma notícia que o Flamengo tomou uma decisão sobre a disputa com o Palmeiras por Thiago Almada, tá? A situação aí do Thiago Almada é iminente, né, de saída do Atlético de Madrid. O Palmeiras aparece como forte candidato aí para contratar o meio argentino, mas o Flamengo avalia entrar na disputa pelo jogador sem se comprometer, tá? Essa é a notícia que o Coluna do Fla traz, isso porque o Flamengo entende que contratar o meia armador é um investimento elevado para um setor do campo que não é a prioridade. O Flamengo evitará entrar em qualquer tipo de leilão contra o Palmeiras para contratar o ex-jogador do Botafogo, tá? Então, a decisão do Flamengo é essa. A gente sabe que a decisão do atleta, pelo menos é isso que uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que confirmou a consulta ao jogador, mas que disse que a vontade do atleta é permanecer na Europa e que o Atlético de Madrid quer 35 milhões de euros. O Palmeiras teria ofertado 20 milhões por 50%, o que daria no total 40 milhões de euros, acima do que eles querem, tá? Ele está avaliado aí, então, aproximadamente para ser vendido 35 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu o valor até acima do que seria isso por 50%. E ele tem potencial para ser vendido novamente depois e os caras recuperarem. Então, é uma situação onde o Palmeiras ofertou um valor alto. E isso aí é sério, a gente precisa falar. O Palmeiras está bem na negociação. A questão é, ele não tinha... A Raíza diz que ele até tem interesse sim nesse momento. Antes ele não teve, só veio para o Botafogo porque depois ele iria jogar na Europa, mas que nesse momento, com relação à minutagem para a Copa do Mundo, ele até aceitaria jogar na América do Sul. As matérias estão dizendo que não. O próprio Flamengo, a consulta que fez, recebeu que não, que ele não quer voltar para a América do Sul, tá? O valor que o Palmeiras está ofertando por 50% equivale a 125 milhões,5 na cotação atual, em reais. O Flamengo vai deixar de contratar o Almada, deixar o Palmeiras contratar o Almada. O ex-destaque botafoguense não é titular na equipe treinada por Simeone, contudo, o staff do atleta afirma que o jovem prefere ficar na Europa a voltar para o Brasil, onde já conquistou Brasileirão e Libertadores. Então, essa informação aí do Coluna do Fla, né, que o Flamengo não vai entrar em leilão com o Palmeiras para contratar o Thiago Almada, é uma decisão aí da diretoria, segundo o Coluna do Fla, e eu acho importante aí o Flamengo, a gente deixar claro, já vou falar mais uma vez, que o Flamengo tem um elenco campeão de tudo e que não vendeu jogadores, enquanto a gente está vendo aí os times todos praticamente perdendo jogadores, o Palmeiras podendo ainda perder, a gente tem aí também equipes aí estrangeiras querendo contratar jogadores do Cruzeiro, do Palmeiras, tem jogadores dos outros clubes saindo, por exemplo, o Fluminense, eu falei do Thiago Silva, e o Fluminense praticamente não tem zaga, tem que contratar zagueiro. Então, cara, a verdade é que o Flamengo manteve, né, os seus 16 titulares, né, vamos dizer assim. Uma informação sobre o Campeonato Carioca: o Flamengo, que é o atual bicampeão, recordista de título, e pode alcançar aí mais 2 marcas nesse Cariocão 2026, tá? O Flamengo derrubou a hegemonia do Fluminense em 2009, né?
aí, além de poder ser o primeiro time a conquistar 40 títulos do estadual, o Flamengo também vai em busca do seu 7º tricampeonato seguido no Carioca, tá? Já que foi campeão nos 2 últimos anos. Então o Flamengo pode ser heptatri, né? O Flamengo comemora muito tricampeonatos, né? Tanto é que o Flamengo, esses mantos antigos aqui, essas 3 estrelas aqui, eram os 3 tricampeonatos, quando o Flamengo tinha 3 tricampeonatos cariocas, tá? E aí depois parou de contar. Hoje o Flamengo é hexatri e pode ser heptatri nesse cariocão e ganhar uma premiação aí de 28 milhões de reais aproximadamente, né? Então o Flamengo é disparado recordista de tricampeonatos do Rio de Janeiro e pode ser tricampeão mais uma vez, tá? Então o Flamengo tem essa possibilidade aí de ser o primeiro time a ter 40 títulos estaduais e também ser tricampeão mais uma vez. É importante aí a gente trazer essas informações. E para a gente fechar aqui, os torcedores do Flamengo e do Cruzeiro reagiram aos gols do Gabigol aí, né, no jogo do Santos. A gente teve os torcedores comentando, gol do Gabigol, né? Isso aqui não foi nem só torcedor, é jornalista também, o Pablo Rafael Rua, todo o sucesso no mundo para um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Aí aqui a Ilás Única pergunta se no Flamengo ou Cruzeiro o Gabigol jogava assim. No Flamengo ele jogava melhor. Pô. O Flamengo ele acabou, pô. 2019 e 20 jogou demais, pô. Tá maluca? Tá? O Diego Leandro, o Gabigol já fez mais no Santos do que fez no Cruzeiro. Parece até outro jogador. Aí sim, no Cruzeiro ele não fez nada. Só que aí o Toquinho respondeu ele, tá? O Diego Leandro. Meu amigo, na estreia do Gabigol pelo Cruzeiro, ele marcou um hat-trick, tá? Para iludir, ele é bom. Não, mas sem brincadeira, tá? A gente, pô, óbvio que o Gabigol teve algumas situações aí que os torcedores do Mengão ficaram chateados, mas, pô, o cara deu muito título pro Flamengo, ajudou, né? Junto com a Arrasca, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, ajudou o Flamengo a ganhar muitos títulos. E nunca iludiu. Né? Ele teve uma fase, na fase final aí, até mesmo na fase final, em 24, ele foi responsável por aqueles títulos ali, que foi, o título, em 22, o título da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Aquele pênalti, aquele momento que ele levantou o Maracanã, o gol na final em 22 também da Libertadores. Aí ele dá uma baixa ali em 2023, 24, né? Não consegue manter o padrão, mas mesmo assim, né, fez gol também em 2024 na final da Copa do Brasil. Então, cara, é o que eu falo para vocês, o Gabigol, ele deixou uma história muito bonita, muito grande no Flamengo, tá certo? Pelo menos é o que eu penso, eu não sou Gabizete não, mas torço para ele, né, para que ele arrebente aí também, mas não contra o Flamengo, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um grande abraço, valeu, fui!